8 minutos, a gente recebe nesse momento o advogado eleitoral, que já está conosco aqui ao vivo para conversar aqui e falar justamente sobre essas questões eleitorais no nosso país. Fernando Neisser já conosco. É Neisser que fala ou Neisser? Agora eu confundi. Tudo bom, doutor Fernando? Tudo bem, Fabiola? É Nicer, bom É dia. Bom Neisser. dia, Josias. Bom dia, Thales. Uma Bom alegria dia. retornar aqui. Vamos lá, eu falei que não ia falar mais de Pablo Marçal, mas eu acho que ficou só uma dúvida muito forte aqui, e é preciso a gente voltar sobre os crimes eleitorais cometidos durante o primeiro turno, e sem dúvida nenhuma o que mais chama atenção são esses crimes cometidos por Pablo Marçal. Eu queria focar nesse último relacionado ao que aconteceu na sexta-feira à noite do laudo falso e as consequências disso, porque as urnas encerradas e apuradas, Pablo Marçal já saiu dizendo que se lançará candidato em 2026. O senhor acredita na possibilidade de ele ser considerado inelegível? Qual foi a gravidade do crime cometido por ele na sexta-feira, doutor Neisser? Fabiola, eu acho, na verdade, praticamente certo que Marçal ficará inelegível 8 anos. Eu publiquei até no UOL um artigo no próprio sábado falando sobre isso. Ele vai responder a dois tipos de processos diferentes. Vai existir uma ação penal, né? Já existe um inquérito policial eleitoral na Polícia Federal. Ali é um conjunto de crimes que vai ser analisado: o crime de divulgação de fato sabidamente inverídico na propaganda, injúria eleitoral, difamação eleitoral, falsidade com fins eleitorais e possivelmente associação criminosa. Esse é um processo mais lento. A gente sabe que o direito penal tem o seu tempo e é normal e tem que ter mesmo a uma maior fase de produção de provas. Lá à frente, isso pode chegar a uma condenação criminal em relação a ele. Mas, em paralelo a isso, a campanha do Boulos deve ajuizar hoje, imagino, no máximo amanhã, uma ação de investigação judicial eleitoral na Justiça Eleitoral, que é o mesmo tipo de ação que levou à cassação do ex-deputado, delegado Franceschini, que levou à inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro no caso dos embaixadores, no caso do 7 de setembro. Essa ação vai apurar o uso indevido dos meios de comunicação por parte dele na divulgação dessa fake news. E o precedente do Franceschini, que fez algo parecido, ainda que o tema fosse outro, mas também uma live divulgando informações fraudulentas, já nos dá o norte do que a Justiça Eleitoral entenderá, sendo que Marçal tem uma capacidade de influência nas redes muito maior do que tinha o delegado Franceschini. A eleição aqui era uma eleição localizada em São Paulo, ao contrário da eleição do Franceschini, que era em todo o estado do Paraná. Os números que se tem de visualizações daquele material antes de ser derrubado é muito próximo de 12 milhões, é um número que supera, inclusive, o próprio eleitorado do município de São Paulo. Acho que todos os elementos que a Justiça Eleitoral leva em conta, a ideia de gravidade qualitativa e quantitativa, estão presentes, e mesmo ele não sendo eleito, isso pouco importa. O que importa é entender se isso afetou a legitimidade e normalidade do processo eleitoral, e quem viveu a sexta-noite, o sábado e o domingo, me parece que tem pouca dúvida de que Agora, houve uma afetação desses valores. doutor Neisser, uma coisa que chama a atenção foi a intervenção feita pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Ele, com base no fato de que o Marçal colocou essa mentira de última hora também na rede X, como estava bloqueada ainda, o X estava bloqueado, o Alexandre de Moraes determinou que o Pablo Marçal apresente explicações. E ele menciona este caso a que o senhor fez referência, o caso do Fernando Franceschini, como um precedente. E aí diz lá que, em tese, isso pode ter caracterizado abuso do poder econômico, uso indevido de meios de comunicação, que pode afetar a legitimidade da normalidade da eleição. O que eu queria lhe perguntar é: a decretação da inelegibilidade do Pablo Marçal depende de uma decisão no âmbito de uma AIGE dessa, de uma ação de investigação eleitoral na Justiça Eleitoral, ou pode também advir de um processo de um inquérito como esse do Supremo? O Supremo pode, a partir desta intervenção do ministro Alexandre de Moraes, também ele decretar a inelegibilidade do Pablo Marçal ou não? Josias, o Marçal ele pode ficar inelegível por dois caminhos diferentes. Um caminho é um caminho criminal. Se o ministro Alexandre entender que ele cometeu algum crime que seja de competência do Supremo apreciar,
trouxer isso para o Supremo e levar isso a julgamento pelo Pleno do Supremo e ele for condenado, ele pode ficar inelegível decorrente de condenação criminal. Em paralelo, vai existir uma AIJ. Essa AIJ vai ser julgada primeiro na primeira zona eleitoral aqui de São Paulo, na primeira instância, vai ser apreciada pelo TRE em segunda instância. Com uma eventual condenação pelo Tribunal Regional Eleitoral, órgão colegiado, ele já está inelegível. Desde a condenação colegiada, ele fica inelegível por 8 anos contados de ontem, da data da eleição em que ocorreu o abuso. Portanto, isso iria até 6 de outubro de 2032, o que pegaria inclusive a eleição de 32, porque em 2032 a eleição vai ser no dia 2 de outubro. Eu queria saber do senhor se é possível, qual é a expectativa, qual é a avaliação que o senhor tem sobre a possibilidade de o Marçal ser preso. Eu acho que ser preso, Thales, é pequena. Ser preso no sentido de ser mandado para a reclusão é pequena, porque os crimes eleitorais, em regra, têm penas baixas. São crimes com penas de alguns meses até 1 ano. Então, mesmo que sejam vários crimes, dificilmente ele, se for condenado, receberia uma pena que chegaria no limite de 8 anos para que houvesse o início de cumprimento no regime fechado. Nada disso evita, contudo, que no correr de um inquérito policial, a gente tem visto a forma de comportamento do Pablo Marçal em diversos momentos, que ele tome alguma atitude, seja para dificultar a investigação, seja para constranger testemunhas ou coisa que o valha, e isso pode levar a uma prisão processual, uma prisão provisória, uma prisão temporária. Mas esse caso do laudo, por exemplo, não pode ser estelionato? Não, estelionato não é falso. É crime de falso e divulgação de fato sabidamente inverídico. O crime de falsidade com fins eleitorais, ele tem uma pena de 1 a 5 anos. Seria o maior desses crimes. Mas como Pablo Marçal escapou daquela condenação anterior pela prescrição, ele não tem um histórico de condenações. Então, seria difícil justificar que ele recebesse uma pena inicial de 4 ou 5 anos por esse crime. Ele tenderia a receber uma pena de 1 a 2 anos, com mais alguns meses pela divulgação de fato sabidamente inverídico, alguns meses pela injúria. Quer dizer, essa pena provavelmente giraria na casa dos 3, 4 anos, o que não o levaria para um estabelecimento prisional. Certo. A atuação da Justiça Eleitoral. A gente está com a eleição rolando. Esse prejuízo contra Boulos, ele segue acontecendo? Como é que a Justiça Eleitoral vê isso, doutor Neisser? Porque, por exemplo, ele teve as redes dele punidas, apagadas, o laudo foi apagado das redes dele, no entanto, isso foi divulgado. O prejuízo segue acontecendo para Guilherme Boulos? O senhor acredita que ele ainda está sendo prejudicado por esse crime cometido por Marçal? Eu acredito que sim. Eu até acho que a forma como a sociedade, a imprensa e a justiça reagiram muito rapidamente e dando declarações contundentes, comprovando que o lado era falso, minimizou um pouco a repercussão desse crime cometido. Mas não há dúvida que isso segue circulando em grupos de programas de mensagem eletrônica, em páginas de terceiros, de grupos de apoiadores de Pablo Marçal. Portanto, isso continua tendo efeito. A Justiça Eleitoral, eu acho que ela agiu muito bem, ela tem agido muito bem com relação ao desafio que foi a candidatura do Pablo Marçal. Ela soube colocar limites, tanto quanto possível, tanto quanto a lei permite, aos excessos que ele cometeu, mas ela não consegue resolver tudo. A gente sabe que um direito de resposta ele tem um efeito muito limitado. Se eu ganho o direito de exercer essa resposta na página do Pablo Marçal, por exemplo, quem vai ver isso são os apoiadores do Pablo Marçal e provavelmente isso vai servir para radicalizá-los ainda mais, ter mais raiva, mais ódio daquilo que eu estou dizendo. Então a gente ainda precisa encontrar uma solução e eu acho que esse mundo das redes na eleição nos coloca esse desafio para como garantir que esse tipo de informação ou de desinformação disseminada possa ser remediado tanto quanto possível. A gente não tem essa fórmula ainda, isso não está na lei. O direito de resposta tradicional acho que não atende, a mera derrubada de perfis acho que não atende, falta uma solução que vai envolver a tecnologia para que a gente consiga tentar estancar esse tipo de comportamento. Para a gente se despedir aqui, doutor Neisser, olhando para as novas regras, o calendário eleitoral e as regras,
O segundo turno, teoricamente, não começou ainda, vai começar, né? Até a gente pediu entrevista aqui para Boulos, ele não ia falar, parece que ele vai falar com a imprensa agora, mas ele ia fazer uma caminhada, mas não vai fazer. Nesse momento, os candidatos não podem pedir voto. O que dizem as regras eleitorais? O que pode e o que não pode a partir de agora? Fabiola, a propaganda eleitoral do segundo turno, ela começa oficialmente pelo calendário 24 horas depois do fechamento das urnas do primeiro turno. Então, hoje, às 17 horas, os candidatos estão liberados para voltar a fazer postagens pedindo voto, fazer eventos. A gente sabe que é muito natural que isso seja observado sem tanto rigor. Os candidatos já estão no segundo turno, isso traz pouca influência, algumas horas a menos. Já há candidatos em outros municípios que estão em campanha, que fizeram atos hoje de manhã. Isso não costuma ter uma repercussão maior, se não, no máximo, uma multa pequena. Mas a campanha começa mesmo às 5 horas da tarde de hoje. Então não pode pedir voto, que nem quem acabou de pedir voto aqui pra gente foi Ricardo Nunes. Ele pediu voto pra gente, falou, vocês também, se quiser, pediu. Então ele pode ser punido? Pode, em tese, ele está violando a data limite para o início da propaganda eleitoral do segundo turno, pode sofrer uma multa de R$ 5.000. Ele não pediu voto, Josias, aqui? Ele pediu, não pediu? Viu? Não só para nós. No final ele falou vote não sei o quê, falou o número dele e tal. Ele pediu voto, claramente. Opa! Aí pra ele ser multado, o que é? Alguém tem que entrar na Justiça Eleitoral, né, Neisser? Exato, ou a campanha do Boulos ou o Ministério Público Eleitoral teriam que entrar com uma representação eleitoral, juntar o vídeo dessa fala e pedir que se reconheça que ele praticou propaganda eleitoral antecipada e ilegal para o segundo turno. É a mesma coisa de alguém que pede voto no dia 14 de agosto, um dia antes do início da propaganda do primeiro turno. Então quer dizer, a gente vai virar um videozinho lá na Justiça Eleitoral, já tá tudo certo, então, pelo jeito, né? Porque ele pediu Há um aqui. pouco de hipocrisia nisso, né, doutor Neisser? Porque todo mundo sabe que ele é candidato, todo mundo já passou o primeiro turno. Quer dizer, há uma certa hipocrisia, né? E de resto, se alguém entrar, essa multa de 5.000, eles tiram aí, pagam com o pé nas costas, né? Até porque sai do fundo eleitoral mesmo, então não é dinheiro público Josias, para um órgão público, né? não há dúvida. Eu acho que essas regras, várias delas que dizem respeito a esse controle tão extremado que a gente fez da propaganda, elas são regras artificiais, né? A política se discute a todo momento, candidaturas não brotam da terra no dia 15 de agosto, é natural que a sociedade debata, que os pré-candidatos e candidatos debatam. Uma coisa é um candidato queimar a largada antes do primeiro turno, começar a pedir votos em janeiro, fevereiro, março, fazer uma pré-campanha vultosa. Outra coisa é essa regra do primeiro para o segundo turno, todos já sabem que são candidatos, não faz a menor diferença. Dificilmente isso se justifica.